Salve galera, esse é o podcast Serra Grooves, trazendo para vocês 3 entrevistas com artistas daqui de Nova Friburgo para falar sobre a música na cena cultural da cidade e sobre suas trajetórias. Eu sou Pepa Rosa Costa, radialista, músico e produtor audiovisual nascido e criado aqui em Friburgo. Convidamos figuras fundamentais da música independente da cidade de diferentes estilos. A violonista e cantora Luísa Lacerda, expoente da nova MPB, a dupla formada pelo rapper Fischer e o produtor do B, representando o hip hop, e o multi-instrumentista Rafael Monteiro, que mistura rock com diversos gêneros brasileiros. Começamos com Luísa, que acabou de lançar o EP solo Zig Zag e faz interpretações e rearranjos de compositores da nova geração, como Miguel Rabelo e Yara Ferreira. Luísa também já dividiu o palco com nomes que vão de Ilessi a Cláudio Nutt e Ginga. E aí, como está? E aí, Pepa, tudo bem? Tudo certo. Obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui. Massa, é uma honra para nós também. Então começa dizendo aí como é que foram seus primórdios, né? Assim, o início do seu envolvimento com a música e seu envolvimento com a cidade de Nova Friburgo. Eu nasci no Rio e eu fui para Friburgo com poucos meses de vida. Mas então cresci em Campo do Coelho, né? A gente se conheceu no Nossa Senhora das Dores, né? Sim. E eu comecei com a música porque meu pai tocava violão e cantava. Eu até fazia algumas confusões, assim, do que era música do meu pai, o que era a música do Caetano Veloso. Então, eu sempre gostei de cantar e eu fui crescendo, fui me interessando, toquei teclado. Meu primeiro instrumento foi o teclado. Eu estudei com uma professora chamada Elusa, aí em Friburgo, e fui começar a tocar violão bem mais tarde, assim, na adolescência, e aí meu pai começou a me ensinar os meus primeiros acordes, e aí eu estudei, aí em Friburgo estudei com Paulo Newton, estudei com o Nelsinho, estudei com o Douglas Borges, Douglinhas, então estudei violão, estudei teoria, estudei harmonia para poder tentar a faculdade no Rio, né, que a minha ideia sempre tinha sido fazer a UFRJ ou a Unirio. E aí, foi que foi. Ah, incrível. Eu lembro de você tocando violino, inclusive. Olha essa parte, eu até apaguei da memória. Eu estudei durante, não sei se foram 2 anos ou menos, eu estudei viola de arco. Eu estudei viola de arco por causa de uma história muito boa, que foi a seguinte. Eu fui na usina cultural assistir um show, que eu nunca tinha assistido nada parecido, que aí eu não lembro direito quais eram os 3 instrumentos, mas um era o violoncelo, aí tinha violoncelo, piano e o terceiro instrumento eu não lembro. Mas por que eu não lembro? Eu devia ter uns 13 anos, não sei, 13, 14. Eu não lembro, porque eu fiquei hipnotizada pelo violoncelo. Completamente enlouquecida. Falei, eu preciso tocar esse instrumento é a coisa mais linda que existe. Olha esse timbre. Eu sempre gostei do timbre mais grave. Então o violino não era uma coisa que me chamava atenção, né? E eu fiquei enchendo o saco dos meus pais. Eu preciso ter um violoncelo. Pô, um violoncelo é caro, né? Um instrumento caro. É caro de comprar, é caro de manter. A corda é muito cara. Então, o que meus pais fizeram? Eles me deram de presente um meio termo, né? Na cabeça deles, assim. O meio termo no sentido do timbre, né? Sim. E aí me deram uma viola, porque sabiam que violino não era exatamente o que eu queria também. E aí eu cheguei a estudar 2 anos de viola de arco. Mas a história interessante não é exatamente essa. A história interessante é que a violoncelista que estava tocando nesse dia é a Maria Clara Vale, com quem eu gravei o meu EP, Beira do Mundo. Sim. Eu encontrei com ela 10 anos depois. Olha. Fui encontrar a Maria Clara 10 anos depois. Ela me convidou para fazer um duo com ela, que ela sempre quis fazer um duo de violão e cello e voz, né? Com música popular, com canções. E ela tinha me conhecido tinha conhecido meu trabalho a partir de outra amiga. E aí eu fui na casa dela, adorei ela. Ela é super talentosa, um negócio assim. E aí eu falei, ótimo, vai ser lindo esse trabalho, tô muito animada. Aí na terceira vez que eu fui na casa dela, eu olhei pra cara dela e falei assim, Maria, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu tenho uma lembrança, ela fez alguma coisa, algum trejeito assim, tocando, que eu falei, eu já vi essa menina tocar. Aí quando ela me falou que ela era ela, eu falei, você já tocou na usina cultural? Cara, eu comecei a chorar, porque a Maria
foi uma pessoa que, nesse dia, né, que eu assisti ela tocar pela primeira vez, eu não só decidi que eu queria tocar violoncelo, que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas o mais importante foi que eu decidi que eu queria ser musicista. Que eu vi aquela mulher ali fazendo, né? Pra mim, ela era muito mais velha do que ela é de verdade, porque ela já era uma profissional, né, da música. Então foi muito legal, porque eu olhei pra ela e falei, quero isso pra mim, eu quero ser musicista. Eu acabei escolhendo um instrumento que eu nunca toquei, mas o caminho ali, né, que ela seguiu, era o caminho que eu queria seguir, e a gente acabou se reencontrando e temos um trabalho hoje juntas. Eu tive aulas com a Amélia Rabelo, minha professora no Rio. Tive aula com ela na escola portátil. Tive aula depois na Casa do Choro também com ela. Então ela meio que foi a minha preparadora, assim, para eu me lançar na noite do Rio, né? Para ver o que ia sair dali, né? Eu comecei a tocar com o Pedro Franco, que é um virtuoso do violão, né? Eu cantava, ele tocava, a gente tinha um duo. A gente também fazia show de banda de vez em quando. Mas o meu primeiro CD mesmo, oficial, foi com o Miguel Rabelo. A Amélia virou pra mim e falou assim, olha, meu filho tá com umas composições lindas e ele ainda não mostrou, não tá mostrando pra muita gente, que o Miguel é mais jovem, né, que eu. E tava começando a fazer músicas com o Paulo César Pinheiro, que é padrinho dele. Uau, chique demais. Pois é, muito chique, mas ainda não tinha mostrado, né, porque é uma responsabilidade, né, também, uma família daquela, né? Sim. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa senhora, deve ser de negócio de família mesmo, deve estar nos genes, eu não sei o que é, mas o menino realmente era uma coisa absurda. E aí, falei com ele, a gente se deu super bem, a gente virou muito amigo. E aí, comecei a cantar umas músicas dele, mostrar pra ele, olha, Miguel, tipo, aprendi sua música, tipo assim, da brincadeira, né? E aí, até gravei uma música dele pro SoundCloud, e aí ele ficou muito feliz, ele falou, Lu, por que a gente não faz um projeto? E aí eu fiquei, vamos fazer um projeto, músicas inéditas de Miguel Rabelo, claro, tipo, se você quer que eu seja sua voz, eu vou ficar prazer enorme, uma honra enorme, né? E começamos a tocar na noite, tocamos muito no Beco das Garrafas, eu e ele de duo, até que a gente resolveu fazer um financiamento coletivo e fizemos o nosso primeiro disco, que é o Meia Volta. Eu só tenho uma parceria, que é com meu pai, que é o Apoente. Todos os outros discos, todas as outras músicas do repertório são todas de outros compositores e compositoras, e eu sou intérprete, somente. Não que eu ache pouca coisa, mas, claro, mas sem somente intérprete. Não é por falta de vontade, mas compor não é uma coisa muito natural pra mim, assim, que eu pego o violão e tenho vontade, eu ouço alguma coisa aí. Claro que eu ouço uns sons na minha cabeça, mas nada assim, que eu tenha, meu Deus, preciso pegar um instrumento e transformar isso numa música. É muito mais comum quando vem uma música que já existe, e eu penso assim, preciso fazer um arranjo, preciso cantar isso. Já ouvi uma música e falar, nossa, essa música ficaria legal assim. E aí eu faço. Não, então bacana. Então, na verdade, você acaba tendo um trabalho de arranjadora e intérprete que é bem complexo, né? Assim, inclusive, pegando músicas dificílimas, né? Assim, e você imprime sua cara nelas, né? Você tem eu sou bem cara de pau nesse sentido, assim, de mudar mesmo a música. Mudar mesmo. Tem coisas que ficam parecidas, tem coisas que eu mudo completamente. O Êxodo acho que é uma das músicas que eu mais mudei. Eu mudei completamente a música, a harmonia, né? E a maneira de tocar, o andamento. Eu mudei um monte de coisa. Luar do Amanhã, que tá no meu CD com a Maria Clara, meu EP com a Maria Clara, eu transformei em valsa. A música era em 2x4. Olha. Agora ela é uma valsa, né? Sim. Então, isso também, claro, o compositor é meu amigo, os compositores, né? O Frederico Demarca e a letra do meu pai, né? André Lacerda. E isso eu mostrei antes, falei, olha, saiu assim, eu ouvi assim, eu senti assim e foi assim que saiu. E esse show do Quarteto Geral com o Quarteto Geral foi muito legal, que a gente viu aqui no Teatro Municipal, né? Vocês chegaram a fazer aqui no Festival de Inverno. Isso. E teve até pontinha do Cláudio Nutt, né? Eu e o quarteto, a gente fez poucos shows fora do Rio. A gente fez vários no Rio, mas fizemos em São Paulo um pouco, fizemos em Catanduva e fizemos esse em Friburgo. E foi a única vez. Foi a única vez que a gente tocou em Friburgo, né? Tocar em Friburgo não é tão fácil assim. Eu ainda tenho isso a dizer. Tocar no Sesc Friburgo, tocar no Teatro Municipal é uma coisa que eu adoraria poder fazer mais.
Né? Tô falando antes da pandemia, né? Foi a primeira vez que eu subi naquele palco lá, né? E aí foi legal que o Cláudio topou participar lá do nosso show e foi um presente também a participação dele, foi lindo. A gente ficou muito feliz, né? E esse repertório tem a ver com o Cláudio gravou, né? Com o Edu Lobo, né? Então, imagina, só alegria mesmo. Total. Então a gente tava falando sobre o nó. O nó aconteceu naturalmente também, igual todos os outros projetos, que eu conheço alguém. O Giovanni, ele é muito engraçado, porque o Giovanni é uma pessoa muito sociável. Então, ele é de São Paulo, ele estava morando em São Paulo. E ele foi pro Rio e começou a mandar mensagem, né, no Facebook para um monte de gente. Oi, eu quero te conhecer, eu quero te entregar meu CD, quero trocar uma ideia com você. Aí fez isso comigo, fez isso com a Ilessi, fez isso com a Yara Ferreira, fez isso com o Gank. E eu sou uma pessoa desconfiada. A pessoa fica me mandando mensagem, eu não sei quem é essa pessoa. Aí ficou me mandando mensagem, eu falei, cara, ignorei ele. Eu falei, que garoto maluco. E aí, a Ilessi e a Yara falaram, pô, conheci um cara super legal, o Giovanni, super compositor de São Paulo. Eu falei, vocês encontraram esse menino? Encontramos, ele é legal, lá, lá, lá. Então eu vou responder, né? Aí marcamos uma cerveja. Só que a gente virou amigo de infância em 5 minutos. E aí ele me presenteou com um CD dele com o Pedro Iaco. E eu fiquei enlouquecida com esse CD. Fiquei doida com eles dois. Fiquei doida. E aí, acabou que eu fiquei amiga do Iaco também, né? Do Pedro Iaco. Fiz participação em show de lançamento deles, desse CD deles. Então, as coisas foram acontecendo assim. E aí, acabou que a gente começou um show de duo e também gravamos um CD, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Miguel também, né? Da gente ficar muito amigo. E eu ir conhecendo as músicas e cantando as músicas e chegar num certo momento que a gente fala, pô, vamos gravar. E com a Ilessi foi como? A Ilessi é famosa, né? Eu considero ela famosa. Ela já era uma pessoa que eu ouvia as pessoas falando, Ilessi. Só que eu nunca tinha conhecido ela porque ela estava fazendo um intercâmbio na época. Ela estava estudando canto fora. E quando ela voltou, eu fui assistir um show que ela era participação especial. E aí o Miguel me apresentou, eu tava com o Miguel no dia, no show, e aí ele falou, essa é a Ilessi. E aí eu lembro da primeira vez que eu falei com a Ilessi, e olhei pra ela e falei, essa é a Ilessi, né? E aí vi ela cantando. E aí eu fiquei, meu Deus, ela é tudo e um pouco mais do que eu imaginava. Eu não sei exatamente como a gente foi ser, a gente hoje é melhores amigas, sabe? Então eu não lembro exatamente qual foi esse percurso, mas com certeza teve a ver com eu simplesmente não perder um show dela, mesmo antes de ser amiga dela, né? Então ela ia fazer show, eu ia, e acabou que a gente se deu muito bem, e aí eu também tive a sorte aí de trabalhar com ela em alguns projetos, né? O Cantos Cores é um projeto que sou eu, ela, Mariana Baltari e Alice Passos. De vez em quando eu participo de um outro show com a Ilessi, né? Então é muito bom. Então falei, vou no show do Renato Frazão. Aí fui. E aí eu vi ele tocando e cantando Andar Andei. E aí eu falei, eu preciso dessa música. É um processo assim que acontece comigo. O processo de precisar da música. De não dormir sem tirar a música. De passar noites pensando na música. E aí, cheguei em casa, mandei uma mensagem pro Renato, falei, olha, fui no seu show, me manda uma gravação de Andar Andei pra eu aprender, pelo amor de Deus. Preciso aprender, eu não vou dormir. E aí fiz o vídeo. E aí, a partir do vídeo, eu acho que o Paulo teve essa ideia, né, de que eu e o Renato tínhamos a ver musicalmente. E aí a gente se encontrou, assim, pra se conhecer, na verdade, né? Porque a gente não era amigo ainda. Então, e deu muito certo, porque foi muito rápido. O que aconteceu foi, a gente começou a tocar umas 2 músicas juntos, e aí eu ia fazer um show, e aí eu pensei assim, pô, vou chamar o Renato pra participar, a gente toca 2 músicas juntos, 3 músicas juntos, prepara. E aí acabou que a gente tocou umas 5, 6. A gente foi se animando e tocamos umas 5, 6 músicas juntos naquele show. E aí passaram uns poucos meses, e aí eu passei para um edital, que era para fazer uma turnê pelo sul do Brasil, e aí falei, vou chamar o Renato. E aí fizemos um show praticamente inteiro, e aí ficou pronto o CD, o Cantiga do Breu, porque a gente fez uma série de shows juntos, uns 5, 6 shows juntos, né, viajando pelo sul do Brasil. E aí, quando a gente voltou pro Rio, a gente falou assim, pô, tamo ensaiadinho, né? Vamos gravar um negócio? E aí a gente gravou. E aí, quem gravou junto com a gente foi o Elísio Freitas. Sim. Fez os outros instrumentos, né? Tem umas violas, tem umas guitarras, uns efeitos. Pô, os efeitos lindíssimos.
Muito tem legal. A percussão do Lucas Videla, que é do Quarteto Geral. Sim, né? sim. E tem a participação da Paula Santoro no Andar Andei. Eu acho mó barato essas texturas que o Elísio acrescenta no som de vocês, e depois acabei descobrindo que ele também é o guitarrista que entrou pra tocar com o Pietà. É tudo a mesma galera, né? Sim, tudo a mesma galera. E o Elísio realmente chama muita atenção, porque além dele ser um multi-instrumentista, o cara saca tudo de som. É um negócio absurdo que ele faz. Ele gravou pra mim o Cantiga do Breu, ele gravou o Nó e ele gravou o Zigue Zague. Foram os 3 discos meus que ele que gravou. E no fundo vocês formam uma cena, né? Assim, vocês têm uma integração grande, né? Uma interação entre vários compositores e músicos, né? Temos. Eu acho que isso é uma das coisas que eu fico mais grata, sabe? De ter encontrado um grupo que é muito unido. É um grupo que, de fato, troca muita música e gosta de trabalhar. Um trabalha com outro, que trabalha com outro, que apresenta o outro e fala assim, pô, por que você não trabalha com fulano? Não existe uma competição, não existe um ciúme, existe uma coisa realmente de compartilhar música, né? De falar de música e de fazer sarau, e aí a gente faz sarau e mostra as músicas de todo mundo e divulga, né? Um divulga o trabalho do outro. E o auge disso, talvez, de todas essas parcerias, tenha sido dividir palco com o Ginga, né? Conta como é que foi isso, cara. Até hoje eu não acredito. Eu olho as fotos e falo assim, essa sou eu. Essa aqui... Essa menina aqui sou eu. Eu penso nisso, sempre que eu olho. Eu realmente... Foi um momento muito especial. Eu fiquei muito nervosa, eu estudei muito. Eu ficava assim, caraca, não acredito que isso vai acontecer. E foi tudo muito maravilhoso, sabe? Desde o ensaio, quanto o dia de fazer o show. Foi muito legal. Ginga foi muito legal e... A gente se deu bem nossa, no dia foi muita alegria. O Zé Nogueira também lá, foi muito bom. Esse dia, com certeza, tá entre os dias mais felizes da minha vida. E o som tava ótimo lá pra gente, coisa rara também. Então, foi só alegria mesmo esse dia. Você falou por alto, né, do Zigue Zague. E como é que foi esse EP agora feito na quarentena? Feito na quarentena. A ideia, eu tô com um projeto atrasado, que é o meu projeto solo, meu CD mesmo, né, solo, que eu fui levando, assim, fui atrasando, porque os outros projetos acabavam se fazendo mais, não é nem mais urgentes, mas mais naturais. Voltei de viagem com o Renato, vamos gravar, vamos. Aí encontrei o Giovanni, vamos gravar, e eu fui fazendo todos os trabalhos em parceria antes do meu trabalho solo, porque eu gosto de trabalhar em parceria, eu adoro, prefiro. Falei, eu não posso ficar parada, senão eu vou enlouquecer. Então, eu fui lá fazer o show do Ginga, fui no Rio, né? Eu tava em Lumiar, tava em São Pedro, passando quarentena, tinha que ir até o Rio fazer o show do Ginga, e falei, eu vou aproveitar e vou fazer alguma coisa lá no Elísio. E gravei, assim, 2, 3 dias, gravei o EP. Então, eu pensei em músicas que eu achava os arranjos completos o suficiente para ser só voz e violão mesmo. E que eu tinha estudado durante a quarentena, então tava debaixo do dedo, que ia ser rápido de gravar. Aí lancei, eu mesma bordei a capa do EP. Que barato. E foi isso, eu queria ter algum lançamento para esse ano, e foi interessante ser um lançamento solo, porque é a pandemia, eu não queria colocar um monte de gente em estúdio. Então, a única exceção foi o Lucas, que foi lá outro dia, gravou outro dia lá, também vizinho do Elísio, então foi tranquilo. E a capa do CD também, a capa do EP, é esse momento também que eu comecei a bordar, não sabia botar uma linha na agulha. Caramba. E aí comecei a bordar em agosto do ano passado. E tem essa coisa do zigue-zague, a coisa da cobra. A cobra é meu animal preferido. Depois do cachorro, também, né? Porque cachorro é uma coisa que, né, é quase gente. Mas, assim, de animal mesmo, a cobra é meu animal preferido. Ela anda em zigue-zague, e eu acho que nesse momento a gente tem que fazer esse movimento de dar uma zigue-zagueada mesmo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer um show, mas eu vou fazer uma live. Eu não posso gravar com uma banda, mas eu posso gravar sozinha. A gente tem que ir arranjando essa maneira de caminhar, mesmo que seja em zigue-zague, né? Pra gente chegar em algum lugar. Interessante esse conceito, né? Você ir justamente criando caminhos e escorregando por onde é possível, né? Assim, muita gratidão. Obrigada, viu, Pepe? Até a próxima. Até.
Esse foi nosso papo com Luísa Lacerda. Vocês podem encontrar todas as suas gravações nas plataformas digitais e o show com Ginga pode ser visto na íntegra no canal do YouTube do Banco do Brasil, enquanto o show com Quarteto Geral pode ser conferido no canal do YouTube da TV Brasil. Agora trocamos ideia com Fischer e do B, fundadores do estúdio Serrata Records e do ICAL, Intervenção Cultural de Arte Urbana, movimento que realizou diversos eventos educativos em escolas e praças de Friburgo, com rodas de rima e oficinas variadas. Seu último lançamento é o clipe Cypher Geração, produzido pelo coletivo Batalha da Serra. Eu tô aqui com o mano Vitor Fischer, rapper e agitador cultural aqui de Nova Friburgo. Salve, rapaziada, tamo aí, hein? E aí estamos querendo aqui falar um pouco da sua trajetória, assim, dos eventos que você ajudou a promover, da roda de rima, do ICAL. Conta aí como é que foi essa história, como ela começou e como foi essa trajetória aí. Bom, mano, primeiramente, né, prazer, meu nome é Vitor Fischer, como o amigo já representou aqui, sou rapper, sou impulsionador cultural, sou multifuncional aí na vida, mas estamos aí correndo sempre em prol da cultura, né, mano, sempre dando o meu melhor, assim, para as coisas rolarem. Bom, tudo começou, mano, em 2011, quando a gente começou a ter a ideia, assim, de fazer as batalhas, né, que na época era a Roda Cultural Arte Rua, né? Foi o primeiro movimento que eu participei, juntava eu, era mais 3 amigos. E o primeiro movimento mesmo saiu do papel em dia 12/12 de 2012. Foi o dia que o ano ia acabar, o mundo ia acabar. O ano que o mundo ia acabar e o dia, né? Acabou que a gente resolveu fazer a batalha nesse dia. E, pô, foi irado, assim. Foi um movimento que a gente era muito novo ainda, né? A gente ainda não tinha uma ideia clara do que fazer, mas a gente conseguiu unir muita coisa. A gente conseguiu fazer a batalha no dia, no final teve uma roda de violão irada também com uma galera, entendeu? E foi uma situação bem, bem legal e dali a gente começou a partir para outras ideias, né? Depois disso a gente fez algumas batalhas no centro, a gente chegou a fazer outras batalhas no Suspiro, chegou a fazer batalha na praça, chegou a fazer batalha até na Portugal, que era uma coisa mais íntima da rapaziada ali, mas rolava. E depois ficou um tempo parado. E foi quando o Fábio FG veio conversar com a gente pra gente começar a fazer um outro tipo de batalha, que era a batalha de conhecimento, que a gente deu o nome de Serrataria. Que foi o Serrataria que, pô, iniciou mesmo um papel maior, que a gente viu que, tipo, até a própria prefeitura viu que a gente não tava brincando, a gente queria realmente fazer um movimento, a gente precisava de espaço pra fazer um movimento, e foi quando tinha a oficina escola ali em frente à praça, e o Rodrigo, cara, que era o diretor lá na época, pô, a gente trocou uma ideia com ele, conversamos benzão mesmo, e ele arrumou o espaço pra gente fazer lá, liberou o teatro que tinha lá na oficina escola, pra gente fazer a batalha lá, e a gente fez a primeira e logo depois a gente já começou a fazer, na verdade o Fábio FG e o Sérgio Pinho, eles deram o pontapé inicial de fazer a academia de rima. Foi quando a gente continuou fazendo Serrataria, se eu não me engano acho que teve umas 3 ou 4 edições, foi 3 edições. Enfrentando, né, mano? Porque sempre era a mesma coisa, velho. Sempre dava polícia, era a gente fazer, botar uma caixinha de som na rua, dava problema, botar uma caixinha de som na rua, dava problema. Então era sempre assim. Até chegar um ponto que a gente parou de novo, ficou um tempo parado. Eles fizeram a batalha de Bariri. Aí começou a rolar e dali a gente começou a ver que a galera jovem tava querendo mais saber sobre aquilo ali, entendeu? Começou a dar mais público, começou a dar mais gente. E aí dali a gente, né, voltamos com tudo, falamos, vamos criar a Batalha do Trocém, vamos, e aí surgiu várias edições da Batalha do Trocém. Até que chegou uma época que a gente foi fazer a festa de comemoração de 7 anos da Roda Cultural, lá no Clube do Xadrez, que foi na época quem ajudou a gente um pouco foi o Marcos Marins, ele era o secretário de Cultura na época e ajudou a gente, né, deu uma moral pra gente conseguir o espaço lá. Chegou a acontecer, mas no último dia foram 3 dias de eventos, né? A gente fez um dia só de show, um dia só de batalha, um dia só pra galera da dança. Foi uma parada, a gente juntou tudo que a gente tinha acumulado naqueles 7 anos e queria fazer. E a gente mesmo assim a gente fez, só que chegou no último dia, acabou rolando uma discussão, uma briga boba lá e nem rolou o último dia, sabe? Então isso aí atrapalhou um pouco a gente. E dali a Roda Cultural praticamente acabou. E dali em diante eu fiquei 6 meses parado, sem pensar em fazer nada assim, sem pensar em promover cultura, tá? Foi uma parada que me desanimou. E depois eu tive a ideia de formar o ICAL, Intervenção Cultural de Artes Urbanas. A ideia era fazer uma roda cultural arte rua, só que
totalmente diferente, com mais arte e com mais rua, entendeu? Essa era a ideia. E aonde fazer? Pô, vou usar as escolas. Eu não preciso mais convencer ninguém, entendeu? Se eu convencer um professor da escola, um diretor da escola, que aquele projeto ali, pô, vai acrescentar na vida das crianças, como acrescentou já muita coisa, mais pra frente eu vou falando. Se eu conseguir isso, eu não preciso mais me preocupar com prefeitura, eu não preciso mais me preocupar com papelada, eu não preciso ficar de peteca na mão de político, entendeu? Eu não preciso disso e eu vou conseguir fazer o que eu quero. Até chegar a um ponto que a gente vai conseguir ir pra rua sem nada, entendeu? Porque a gente vai ter voz. Entendeu? Essa foi a ideia. E dali eu comecei. A gente fez a primeira intervenção cultural, foi lá na escolinha lá no Jardilândia. Era só pra crianças, realmente é uma escola que vai até a 4ª série. E foi ali que eu, tirei a ideia. A gente colocou um filme brasileiro, a gente levou um MC evangélico, tá ligado? Fez uma brincadeira com as crianças, foi muito maneiro. Teve circo, né? Teve a galera do Malabar, o Edgar, Salarinho, que sempre fortaleceu também a gente aí nessa área. Foi até depois de um certo tempo que eu consegui fazer o segundo, que foi aqui no Augusto Pinelli, no Cônego. E a gente foi um evento assim também que foi muito maneiro, muito da hora mesmo, porque a gente conseguiu, já era um público mais velho. Então a gente, dali eu vi que a parada tava tomando forma, sabe? Porque eu levei mais coisas, eu consegui levar aula de desenho, eu consegui levar palestras, eu consegui levar a batalha de rima, consegui levar oficina de DJ, consegui levar oficina de rima, consegui levar o circo, oficina de arte que no Dalmo Latini ele fez com a galera adesivos com os alunos para eles poderem colarem pelo bairro. Foi uma parada muito legal. O Sark fez o grafite, né? Então, tipo, isso envolveu uma galera boa, assim, sabe? E dali eu conheci do Coletivo Negro, que me deu mais essa garra, assim, pra agarrar os colégios. Porque dentro do coletivo existem vários professores, eles também poderiam me ajudar, e eles viram que eu tinha uma ideia boa pra fazer, entendeu? Que era um ponto cultural forte às escolas, entendeu? Que a gente podia chegar e mostrar a real cultura pra eles, entendeu? O meu intuito é esse. O meu projeto, se eu marcar uma data com você, eu tenho que marcar ela 2 meses pra frente, porque eu quero visitar a escola, eu vou conhecer os alunos, antes de montar o projeto, eu vou saber o que os alunos estão pedindo na escola, o que tá precisando. Igual lá no Galdino foi. Eu fiz isso, a gente fez esse trajeto, a gente foi sala por sala, eu ia lá na hora do recreio falar com a galera, fazia rima com a galera dentro da escola. Então foi uma parada assim muito, muito maneira mesmo de conhecer os alunos e conseguir entender o que eles precisavam pra chegar no dia e ter realmente o que eles queriam ali. Então, o que foi, né? O que eu vi no Galdino? No Galdino, pô, na época que a gente foi até uma coisa que a Daiane me pediu, né? Pra mim tentar botar alguma coisa sobre o suicídio. Porque tava tendo índice de suicídio na escola, de crianças se cortando, de autodepressão, né? De frustração, de tudo, né? E, cara, eu acho que um grande motivo disso é de não ter arte na escola. Sabe? Porque se uma escola te move, tipo, se tem arte ali, se tem cultura ali, cara, a pessoa vai ter vontade de viver. A gente levou palestra a gente pegou 3 psicólogos que tá, né, com a gente na equipe lá do ICAO, são muito importantes também. A gente pegou esses 3 psicólogos e a gente colocou ele trocar uma ideia pra abrir o evento. De manhãzinha todo mundo chegou, vai pra quadra, a gente vai conversar com esses alunos, esses 3 psicólogos. Botamos na caixa de som, a gente ficou trocando ideia e foi uma parada irada. Por quê? Porque a gente teve depoimentos ali, a gente conversando, a gente conseguiu pegar depoimentos de alunos que tava sofrendo, tá ligado? E botou pra fora ali na frente da escola toda. A gente pegou o Sark mesmo, pô, também foi lá e contou a história de vida dele, entendeu? De como ele pulou pra arte, de como foi, de como é a trajetória dele aqui, né? E isso foi muito impactante pra começar o evento. E dali depois surgiu várias paradas, porque foi o evento mais assim, foi o maior que a gente levou. A gente levou oficina de sushi, a gente levou oficina a gente levou oficina de sushi, a gente levou oficina de beatmaking, a gente levou oficina de DJ virtual, a gente levou oficina de rima, de customização de roupa, de origami, de lettering, né? Que é uma parada muito maneira também. A gente levou a batalha de rima, a gente levou o circo, a gente levou tipo o grafite, a gente fez o Sark mandou muito bem, porque ele usou todo mundo pra fazer um grafite só.
foi assim, lacrou o evento. Foi uma parada que, tipo, uma amostra de união, né? De como a arte pode juntar as pessoas, né? A diretora da escola sempre opta pelo grafite porque dá uma cor na escola, dá vida na escola. Tendo um evento dentro pra promover aquilo ali, fica mais interessante. Então a galera sempre opta pelo grafite e acaba que o grafite fica como um marco do ICAL na escola, entendeu? Tipo, a gente passou por ali e deixamos a arte, né? Nasce um pouquinho da nossa arte. Antes de eu conhecer o Fischer, o meu irmão, ele botava vídeo no YouTube de instrumental, aí começava a escrever umas músicas e eu ficava gastando ele assim, falava, pô, agora você vai ser rapper? Que não sei o quê. Aí ele, pô, mano, só escrevo aqui, só escrevo de bobeira mesmo. Aí de um tempo foi passando, eu falei, caraca, o moleque manda bem. Aí eu falei assim, pô, não tem como você se produzir, então eu vou virar seu produtor. Falei assim, já entrei na ideia dele, porque a gente sempre foi, muito junto e tal, então ele começou a fazer, achei interessante, achei que ele tinha talento pra fazer rap realmente e falei, pô, cara, vou te produzir e é isso. Comecei. Aí depois disso a gente começou a gravar umas músicas, a gente comprou uns equipamentos. Eu conheci o Fischer também, depois desse tempo aí. Levei ele lá em casa pra gravar um som, aí que a gente foi se conhecendo, foi agregando amizade aí. E a gente teve em 2015 que meu irmão começou. Em 2016 a gente teve ideia de montar um estúdio. Aí a gente montou o estúdio, que foi o Serrata Records. A galera, na época não tinha tanto movimento, mas a galera apoiava, a galera queria estar lá também. Curtia pra caramba a ideia do estúdio, porque era algo novo, né? Porque normalmente aqui na cidade é mais estúdio pra música gospel ou rock and roll. Não sei se você sabe. Ali também eu comecei a tirar meu primeiro dinheiro como produtor musical, porque eu gravava ali, tinha que pagar aluguel. Era um corre louco, mais pra isso do que pra mim mesmo, sabe? Pra eu ganhar o meu dinheiro e viver a minha vida. Então, tipo assim, foi uma experiência maneira. E depois o Fischer entrou nessa aí, entraram outros MCs, mas depois a gente desvinculou. E até hoje a gente tá nessa caminhada aí, depois de 6 anos, 7 anos. Teve o show do Festival Imaginário que eu cheguei pra você não ter ouvido. Falei, mano, se eu for embora agora, você vai ficar bolado comigo? Porque, tipo assim, cara, era todo mundo de preto, todo mundo roqueiro, e a gente era o único que ia fazer um show de rap na parada, entendeu? Aí eu falei, mano, eu tô nervoso, já sou tímido, entendeu? Aí, porra, eu falei, irmão, se eu for embora agora, você vai ficar muito chateado comigo? Ele falou, é claro, mano, como assim você vai me deixar na mão? Você tá nas músicas aí e tal. Falei, mano, olha isso, velho. Um monte de roqueiro, a gente vai lançar um rap boladão aí, entendeu? Aí, velho, eu não me aguentei. Esse dia eu fiquei muito nervoso, mas assim, foi super maneiro, geral curtiu. Eu tenho uma história bem legal nesse dia também, velho, que me emociona muito até hoje, assim, porque eu tinha uma professora de história, ela não vai gostar muito de eu falar isso aqui não, mas eu tinha uma professora de história que, acho que ela não ia muito com a minha cara naquela época da escola, não. Aí assim, ela sempre puxava meu pé e tal, mas assim, mano, eu era muito tralha, tá ligado? Também. Então eu não culpo ela, jamais. Te amo, tia. O que aconteceu? Ela tava lá com a filha dela nesse show e, tipo, ela sentou na frente, na minha frente, e eu cantando, fiz o show todo. No final do show, ela veio chorando, me abraçou e, tipo, falou, cara, onde você aprendeu isso? Foi exatamente o que vocês falaram, aonde você aprendeu isso? Porque você não tava lá na escola. Porque você não tava lá, a tua cabeça não tava lá na escola. Onde você aprendeu isso tudo? Pô, muito bom, como é que... E dali, tipo, foi uma parada que me emocionou, porque eu toquei uma pessoa que, tipo, não me dava muita coisa lá atrás, entendeu? E ela viu que, o quanto a minha mente mudou, a questão disso, quantas coisas eu tava falando ali no dia, mesmo sem ter essa estrutura da escola, sabe? Então, foi uma parada maneira ali. Hoje em dia, ela, esses dias agora mesmo, ela me procurou, porque ela tá abrindo um espaço cultural também. E ela quer que eu trabalhe com ela nesse espaço cultural, quer que eu leve o movimento pra lá também. E, foi outro ganho pra mim, assim, que eu falei, caraca, além de conquistar ela, eu consegui a confiança dela pra trabalhar com ela com cultura, levando informação e educação pra outras pessoas. Então,
Isso foi um ponto muito maneiro, assim, do show, desse show, né, mano? Que gerou isso tudo. Queria que você falasse um pouco mais dessa relação com o Coletivo Negro Lélia Gonzalez, com alguns eventos específicos, tipo os 200 anos da cidade, né? Que foi os 200 anos pra quem, né? Falar desses eventos. Então, mano, o Coletivo Negro, velho, surgiu na minha vida pra abrir minha mente pra caramba, assim, velho. PC, falo muito do PC porque é um dos caras que eu tenho mais contato, assim, de lá, né? Mas foi um cara que, me abraçou muito, assim. PC é um paizão pra mim, velho. Paizão mesmo, um cara genial, assim, pra mim. E eu olho pra ele e eu me vejo, assim, no futuro, sabe? Tipo, fazendo a mesma parada, tipo, fomentando a cena, independente de qual cena for. Sabe? Como ele me pegou no rap e falou, vamos acrescentar isso. Vamos, e dali de uma batalha que ia ser uma batalhazinha que a gente ia fazer pra ele, surgiu vários outros eventos, surgiu várias outras trocas de ideia, vários outros projetos que eu acrescentei, várias outras oportunidades ali, né? Então o Coletivo Negro foi fundamental, assim, né? E, eles têm movimentos super bacanas, né? Como o coletivo também, porque o Coletivo 200 anos pra quem é outro tipo de coletivo, né? Então existe o Coletivo 200 anos pra quem também, que, foi uma parada muito interessante de fazer. E dali a gente começou, esse movimento começou a questionar isso, né? E foi onde eu vi uma forma também da gente se unir com eles, porque é um ato de protesto. E, todos os meus eventos, vão ser pra sempre, mano. Sempre vai ser em prol de um ato de protesto. E dentro desses 7 anos também surgiu a Wonder Black, que era eu, Lucas Mafó e a Kaká, a Caroline Breves. Por que surgiu a Wonder Black? Tem um ponto meio político. Voltando naquele assunto lá de quando a gente fazia as batalhas, eu ia ficar de peteca na mão de político. Sim. Numa jogada dessa, o que a gente parou e pensou? Cara, eles estão achando que o que a gente faz é muito agressivo. Acho que eles acham isso. Essa foi a nossa ideia. Então vamos criar uma parada, botar o rap numa versão mais light e criar umas letras mais light, que a gente vai conseguir conquistar esses caras. Fizemos uma música e apresentamos pro secretário de Cultura. E ele se amarrou. Então dali ele começou a arrumar shows pra gente. Tipo, a gente tocou quando a Marília Mendonça veio aqui em Friburgo, a gente cantou no palco dela, a gente com a formação da banda, a gente cantou cantamos no Teatro Municipal, a gente cantou no Teatro Municipal, a gente teve um dia que a gente cantou pro pro Ministro da Cultura. Olha, quando ele veio aqui na cidade. E tipo, foi também uma parada muito hilária, assim, muito hilária, porque a gente falou assim, a gente foi debochado, velho, tá ligado? Porque assim, mano, a gente sabia que o que a gente tava cantando ali, mano, os caras, tudo quanto os caras ali que tava na nossa frente, tá ligado? Era até uma doideira a gente ir e cantar pros caras. Só que como a gente tava naquela ideia, a gente falou assim, não, vamos fazer, mas vamos fazer do jeito certo, vamos mostrar quem a gente é. E beleza. Mano, é uma visão linda, eu queria muito ter vídeo disso. Eu chego a me arrepio quando eu falo, porque foi muito lindo a gente entrando no palco e, tipo, a gente olhar um monte de militar, assim, né, mano? O Teatro Municipal lotado, velho. O prefeito da cidade, o ministro da Cultura, o secretário, vários secretários, vários militares, porque tava tendo um bagulho de militar também no dia. Então tinha vários militares ali. E a gente entrou no palco cantando a música do Freud. Tipo, a música começa exatamente assim. Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir, apoiar a escravidão, eleger o Sarkozy. E tipo, mano, foi irado porque ficou todo mundo quieto ouvindo assim, tipo, e a gente cantando, né, mano? Naquele ritmo ali, olhando pros caras, tipo, mano, não é possível que os caras não estão se doendo. Aí acabou a música, mano, a luz apagou assim, todo mundo ficou de pé, batendo palma, e tipo, e a gente no palco assim, eu lembro, eu e o Lucas Mafó, a gente abraçou e a gente ria, porque tipo, mano, foi assim, mano, foi um tapa na cara, tá ligado? Sim. Não é possível que os caras não estavam ouvindo o que a gente tava falando, tá ligado? Era a nossa hora da gente fazer o nosso show e botar aquela musiquinha ali só pra, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente fez o show e, e depois a gente cantou essa música, que foi a música que os caras mais aplaudiram, assim, impressionante. E dali foi. Até surgiu o Festival Imaginário, que foi o último show da Wonder Black, que a gente fez com o primeiro festival da Imaginária, a gente fez com foi o show da Wonder Black, e foi, irado também. Foi a mesma situação que o Bernardo falou, tipo, de ter vários roqueiros e a gente entrar com músicas aleatórias e ganhar o público, entendeu? Isso foi muito, muito interessante pra gente. E no segundo evento, né, na segunda edição do Festival Imaginário, a gente foi com o Serrata Records, que foi o lançamento do meu EP, né? O EP Detalhes Sórdidos, que tinha participações de todo mundo do Serrata Records, então foi um show do Serrata Records, mas foi com as músicas do EP, porque foi a ideia de ser lançado, foi a ideia que o Maikinho me deu essa ideia até, porque ele tava produzindo a capa do meu álbum,
álbum. Então ele já juntou uma coisa na outra e a gente fez um lançamento lá. O Under Black era uma formação que era guitarra, teclado, bateria, o que mais que tinha? A gente não tinha uma bateria, a gente tinha o carrom, então a gente produzia os sons no carrom. Era carrom e violão que a gente produzia, e no show, quando teve show que a gente fez reduzido, que a gente fez só com violão e o carrom, teve show que a gente fez com bateria, teve show que a gente fez com bateria, com guitarra, com baixo, com tudo certinho, show completo, a gente teve vários assim. Então é isso, cara. Escutem Fischer nas plataformas aí, no YouTube, no Serrata Records. E procurem as redes do B, o produtor, que tá por ali também fazendo o seu trampo. Onde as pessoas vão achar o som de vocês? Pô, no YouTube, cara, é só botar Serrata Records e você vai ver a gente lá. Vai ter uma galerinha lá, a gente tem vários sons. A produção do B também, que vai aparecer artistas do Brasil inteiro, que eu trabalho com gente desde Santa Catarina até no Pará, lá em Santarém. Exatamente. Aí vai aparecer lá. Esse foi nosso papo com o Fischer e do B, e agora, para terminar, conversamos com Rafael Monteiro, um dos fundadores do coletivo Serra Elétrica, instrumentista, compositor e professor. Sua antiga banda, A Madre, acabou de lançar seu EP nas plataformas digitais. Rafael já tocou em projetos como a Trupe Família Clow e atualmente toca com a Ave Máquina. E estamos aqui com o Rafael Monteiro, multi-instrumentista. Diz aí. Tudo bem? Cara, Pedro, fico muito feliz aí com o convite. Pô, brigadão. Pô, pra mim uma honra ter sido lembrado. Já tem gente bacana. Massa demais. Diz aí como foram os seus primórdios, né? Essa chegada e sua estabelecida aqui na cidade. Né? Eu nasci em Niterói, com 8 anos de idade eu fui para Cordeiro, perto de Friburgo, né? E lá em Cordeiro eu comecei com a música. Comecei a tocar violão, tocar baixo, montar banda por lá. E ainda na adolescência eu comecei a ir para Friburgo, porque, cara, eu peguei o finalzinho de uma época em que rolava show ali no Portugal, na Rua Portugal. Eu comecei a ir para Friburgo, na verdade, porque eu comecei a fazer um curso de teoria musical. E já que eu já pegava o ônibus e estava indo para Friburgo, comecei a fazer amigos em Friburgo, né? E nessa época, cara, Cordeiro é uma cidade muito pequena. Então, assim, não tinha cenário de rock, de música nenhum. E Friburgo tava rolando coisa. Na época ainda tinha uma cena. E aí a gente resolveu se mudar para Friburgo, que era uma cidade maior. Em comparação com Cordeiro, uma cidade grande, né? Me mudei para Friburgo, se não me engano, em 2007, por aí. Pode crer. E a gente se conheceu foi uns 2 anos depois disso, então, que em 2009 você tava com a Madre. Em 2007, a Madre surge em Cordeiro ainda, com uma outra formação e tal. Depois entrou o Pedro Friedrich, né? Ainda bem novinho. O Pedro era o mais novo da banda. E aí ele passou a ir para Cordeiro ensaiar. A gente ainda ficou um bom tempo. Depois eu já morando em Friburgo, mas a gente ensaiava em Cordeiro, porque o batera, né, o Felipe, ele é de Cordeiro, mora lá até hoje. Então a gente ensaia sempre na casa do batera, né, geralmente, né? Então a Madre era uma banda de Friburgo e de Cordeiro, né? Fica um pé lá e um pé cá. Pode crer. E aí eu assisti vocês naquele anfiteatro ali atrás do Teatro Municipal, né? Uhum. A gente foi de bonde pra lá, foi bem animado, assim, era um show bem dançante, né? Era uma pegada de groove rock, né? Aquele rock swingado, rebolante, Led Zeppeliniano, né? Então foi muito maneiro. É interessante, e nesse dia, se não me falha a memória, também tocou o Gnose, né? Eu também estava esquecendo disso, assim, eu falei que eu fiz essas aulas de teoria, mas ao mesmo tempo eu também comecei a fazer aula de baixo, mais ou menos na mesma época. Eu já estava fazendo aula de baixo em Cordeiro, mas não gostava do professor e tal, e aí eu, passando ali pela Portugal, vi a escola que tinha de música lá e comecei a ter aula com o Gesiel. E depois eu tive o prazer de tocar com ele, de me tornar amigo dele. E nesse show que você está falando, nesse festival, tocou o Gnose, né? Que era a banda do Gesiel. Que legal que nós tivemos o mesmo professor, então. Eu ia falar que o Gesiel, além de tudo, ele foi o cara que, de certa forma, deu um empurrãozinho para me tornar professor, cara, porque ele dava aula numa escola de música em Friburgo, a San Remo, e teve uma época que ele saiu de lá e ele me indicou para substituí-lo. E eu fui lá, tal, ele foi junto comigo.
conversamos com a dona do espaço e eu peguei os alunos dele, que ele estava saindo, deixando de dar aula na escola. Então, assim, eu nunca tinha dado aula antes, eu já estava fazendo faculdade de licenciatura em música, e o Gesiel, além de ter sido meu professor, foi o cara que, de certa forma, me empurrou aí para esse lado, assim. Então, um cara que eu conheci muito. Que bacana, que bacana. Nesse período da Madre também, cara, foi o período que eu conheci, por conta de fazer esses shows em Friburgo, foi um período que eu conheci o João Vazio, hoje Léo Viramundo, que é um grande amigo, que a gente veio a fazer vários trabalhos juntos. Pois é. Inclusive, foi a partir daí que veio Folhas no Quintal. Sim, Folhas no Quintal, ele surgiu num momento em que eu estava já fazendo faculdade de música, ainda existia a Madre, mas a Madre estava já em declínio, assim, a Madre já ainda existia. Na verdade, eu e o João, a gente se conheceu, a princípio foi antes de ter o convite do Folhas, a gente começou a estreitar os laços e tal, foi com uma ideia de a gente montar um coletivo de bandas e tal, de cultura, e aí surgiu o Serra Elétrica. Estava muito pensando nisso, né, de conseguir fazer, porque a Madre chegou a tocar no Rio, por exemplo, mas cada vez que a gente tocava no Rio era uma aventura, era um gasto de grana, era uma galera que não conhecia a gente e era uma furada, né? Cara, eu estava pensando em maneiras, assim, maneiras de repente conseguir fazer com que a banda circulasse. E aí veio essa ideia de, a gente tem a região serrana aí, tem coisas acontecendo de repente em várias cidades e a gente não sabe que estão acontecendo. No início, a ideia do Serra Elétrica era ser a serra toda mesmo, era uma ideia bem ambiciosa. A gente queria juntar vários coletivos, promover vários agentes de cultura de várias cidades da região serrana para que as bandas da região serrana conseguissem circular pela região serrana. Acabou que não aconteceu dessa forma. Aconteceram coisas, shows e tudo mais, mas nunca da forma como a gente idealizou. A Madre era um projeto bem rock and roll, depois a gente teve o Folhas no Quintal, que era essa coisa de rock rural, viola caipira e tal. Sim. Depois montei a Camerata Violétrica com o Yuri, que é o guitarrista da Ave Máquina, né? A gente está tocando junto desde então. E a Camerata, ela tinha essa ideia de ser uma banda de rock só com violões. Só que a ideia não era exatamente ser uma banda folk, né? Era ter efeitos. Então, assim, tinha violão com distorção, tinha violão com oitavador para soar como se tivesse um baixo. Umas maluquices assim. O EP da Camerata tem 5 músicas, 4 músicas de minha autoria e uma música do Yuri. O CD foi lançado em 2013, então a banda deve ter surgido em 2012. A gente estava lá atrás, agora a gente pegou. A Ave Máquina, ela já é aqui no Rio de Janeiro, só que todo mundo da Ave Máquina é de Friburgo, com exceção da Kátia, né? Sim. A Kátia é a única que é do Rio, apesar dela o pai dela, acho que tem casa em Friburgo, ela tem uma ligação com Friburgo também. Mas a banda, ela surgiu em 2018, a gente, comecinho de 2019, a gente lança uma música, começamos a fazer shows aqui por todo canto aqui no Rio, nos barzinhos e casas de show. Sim. E aí, finalzinho de 2019, pintou esse convite aí de tocar no Show Livre. E aí, em janeiro de 2020, a gente tocou na Show Livre. Depois teve toda essa coisa da pandemia e tal, mas a gente teve pelo menos esse timing aí, essa sorte de ter conseguido gravar esse material, que foi muito importante, cara, que a gente tem aí 10 faixas bem gravadas e com um visual maneiro para quem quiser assistir. Assim, eu lembro que na época da Madre, por exemplo, eu já tinha uma preocupação estética de achar que a banda tinha que ter um visual, mas rolava uma resistência às vezes de alguns integrantes da banda. Aí, com Folhas no Quintal, não, já teve, o João também entendia isso, então a gente tinha uma coisa com um visual muito mais bem pensado. Eu acho que isso é importante, mesmo que não seja teatral a banda, acho que é legal ter um visual que passe uma mensagem, né? Isso é perceptível mais no Ave Máquina do que qualquer outra, né? Assim, exatamente. E aí, cara, na Ave Máquina, eu tive essa sorte, assim, que a Kátia é atriz
ela gosta desse tipo de coisa, é algo que ela costuma fazer também nos espetáculos dela. E aí, cara, foi uma convergência de ideias. E aí, o resto da galera acabou sendo convencida disso, assim, sabe? E hoje em dia também se amarra e acha legal. E é uma parte realmente importante da Ave Máquina, que a Kátia muitas vezes traz, assim. Na música Olho Gordo, por exemplo, ela tira umas coisas da pochete dela lá e joga água benta no povo. Faz umas coisas malucas, assim. Isso é legal, que as pessoas não estão esperando por isso, né? Sim. Vocês fizeram uma excelente parceria com a Mica, que é outra Mica, para quem está ouvindo a gente não se confundir. Tem a Mica Borba, que é a friburguense que cantava no Folhas, e tem a Mica com H no final, que é uma cantora, compositora da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Que faz... Zona Oeste. Zona Oeste, desculpa. Que fez essa belíssima gravação que vocês conseguiram gravar até um clipe em plena quarentena. Pois é, cara. Essa música, A Mulher que Amou Demais, na verdade não é da Kátia, é uma música do Phil. É mesmo? Olha. É uma canção do Phil. Phil baixou ali um Chico Buarque nele, né? Que ele resolveu cantar de uma perspectiva feminina, né? Que maneiro. Mas realmente a Kátia interpreta a música de uma forma que você jura que ela puxa para ela, né? Muito. E as músicas da Kátia, realmente, elas têm essa característica de falar muito sobre o universo feminino, de falar muito sobre ela, o que ela está sentindo, voltada realmente para isso, para o universo feminino e tudo mais. Então a gente começou a investir em trabalhos à distância. A primeira coisa que a gente fez à distância foi o clipe de Zumbi Tropical, que até você participou. Sim. Foi um trabalho que a gravação do Show Livre, só que a gente fez o clipe, cada um na sua casa, e a gente pediu que os nossos seguidores, quem gostasse do nosso som, que mandasse vídeo que tivesse a ver com a letra, com a música. Então, muita gente mandou, inclusive a Mica. Sim. E o que rola? A Mica, cara, a gente, em 2019, a gente conheceu o som dela através do Instagram. Uhum. A gente curtiu, porque a voz dela é linda, assim, ela tem um timbre vocal foda e com letras muito legais também. E a gente começou a trocar ideia. Então, no começo de 2020, assim, a gente fez um show em março no Áudio Rebel com Fuscas. Foi muito legal também, outra banda bem bacana. E o nosso plano era depois fazer um outro show com a Mica. A gente já estava assim, agendado um show. Como não aconteceu, e a gente não sabe quando vai poder acontecer de novo, né? Então a gente pensou, cara, vamos chamar ela para fazer um feat, aí, uma participação. E aí pintou essa música da A Mulher que Amou Demais, que é uma gravação que não é da Show Livre. E, cara, aí pintou cara, vamos chamar a Mica, porque já aí não rolou o show, é uma forma da gente continuar mantendo contato. E foi ótimo, cara, ela super vestiu a camisa. Foi uma coisa assim de um gostar do som do outro. A ideia da Ave Máquina é a gente tocar qualquer tipo de som, mas com uma pegada rock and roll. Mas pode vir tudo aí, maracatu, samba, o que tiver vontade de fazer. E eu acho que isso, de certa forma, também uma coisa que me deu muita força para ir por esse caminho foi o Expresso Pindorama. O Expresso Pindorama a gente fez muito show. A gente tocou, se não me engano, 3 vezes no Sesc de Friburgo. Olha. Tocou no Festival de Inverno em Friburgo. A gente tocou num festival assim, de férias de criança, uma criançada que é um negócio enorme. Fizemos workshop, tocamos em Teresópolis, tocamos no Rio de Janeiro, lógico, e gravamos um álbum no estúdio do Pedro, baterista do Planet Hemp. Sim. Pedro Garcia, tremendo produtor, assim. O som das gravações ficou incrível. E foi um trabalho em que a proposta era a gente tocar qualquer gênero musical, de preferência gêneros brasileiros, mas tem lá heavy metal, gêneros brasileiros, né? Samba, ciranda. E, cara, eu era o cara que tocava corda lá, né? Então, assim, eu tive que me virar tocando todos os instrumentos. Então, eu tocava baixo, tocava guitarra, violão, esses outros instrumentos malucos aí que aparecem, a guitarra portuguesa, a pipa. E foi minha primeira experiência em estúdio, tendo que gravar solo de guitarra, por exemplo. É uma banda que me fez me desafiar muito, assim, como artista. Até porque os caras eram, em sua maioria, muito bons, assim. A gente tinha a Sara,
que depois veio a falecer muito jovem, né? Foi por isso que a banda acabou acabando, né? Mas a Sara era ótima cantora e tocava violino absurdamente. Sim. A Eliette Vasconcelos, que é uma pianista absurda, toca desde criança. E o Diogo, que é ator também, canta bem pra caramba e toca percussão. E assim, era uma banda em que todo mundo dava aula na mesma escola, né? Porque eu dou aula numa escola que é vocacionada em música. Essa escola ainda existe, tá aí, resistindo. E todo mundo era professor de música na mesma escola. A gente falou, vamos montar uma banda voltado para um público que tinha a ver com, né, apesar que a gente dava aula para adolescente, mas assim, a gente dá aula para 7º, 8º e 9º, então o 7º ano ainda é meio criança, né? Sim. Então era super legal que os alunos que chegavam no 7º ano já chegavam recebendo um show de espécie de Pindorama, assim, na escola. Era uma forma legal, assim, de se apresentar para os alunos. E aí a gente conseguiu juntar uma grana e gravar num bom estúdio. Todas as músicas são muito bem gravadas, bons músicos. Eliette, que era muitas vezes quem fazia os arranjos. Assim, muitos dos arranjos eram feitos em conjunto. Mas, por exemplo, Guerra de Pipa, o arranjo de metais e o arranjo de violinos, foi a Eliette, a pianista, que escreveu mesmo os arranjos e tal. Então foi uma experiência que eu não tinha em banda de rock, né? De ter um arranjador para mexer na minha música, né? Algumas das letras são minhas, outras são do Diogo. A gente tem como parceria de nós dois apenas uma música, que é a Guerra de Pipa, que foi uma música que ganhou prêmio na Rádio Mac, 2 prêmios, de voto popular e de melhor interpretação do conjunto. Cara, uma coisa que a gente sempre pensou na banda desde o início era tratar a criança como alguém inteligente mesmo, como alguém pensante, questionador. Então as letras, eu vejo, a gente tem muito trabalho para criança meio boboca, né? Uns trabalhos bobos. A gente não queria fazer isso, a gente queria coisas que mexessem e também a gente queria coisas que os pais gostassem também. Sim. E isso eu acho que foi uma coisa que eu aprendi também tocando agora voltando no tempo de novo, né? Sim. Tocando na família Clow, né? Com o Dalmo, porque era um espetáculo de palhaços e tudo mais, e eu fazia, eu e outros músicos, a parte musical, só que era um espetáculo que os pais adoravam, os adultos gostavam. Eu já tinha percebido aí que, assim, cara, fazer show boboca para criança, além de ser um negócio que artisticamente não vai fazer bem, assim, uma coisa que os pais vão ficar lá com cara de tédio. Não, se o pai gostar, se a mãe gostar, eles vão fazer questão de levar os filhos, sabe? Isso era a coisa que acontecia no Expresso Pindorama, assim, dos pais se amarrarem e mostrarem para os filhos e tudo mais. E vamos de som, né? Vamos conhecer os outros sons aí. Para quem tá ouvindo, dá para procurar a Ave Máquina em todas as plataformas digitais. No SoundCloud existe o perfil do Camerata Violétrica com as músicas do EP, mais as 2 músicas soltas que foram gravadas na coletânea do Serra Elétrica, que tá num perfil específico dessa coletânea, que é a coletânea Serra Elétrica. E tem o SoundCloud do Expresso Pindorama com as 10 músicas. Sim. Também existe a versão do Pedro Friedrich com o Jefferson Gonçalves tocando um blues seu, né, que se chama Tempo Bom, certo? Tem uma composição minha chamada Tempo Bom, que é um blues. Eu acho que o Pedro mandou muito bem, e ter o Jefferson Gonçalves tocando uma música minha é uma honra, assim, inacreditável, assim. Realmente. Demais. Cara, Friburgo é uma cidade que tem muito músico talentoso, muito artista talentoso. Sim. Infelizmente, o poder público não costuma valorizar devidamente. Tem muita gente boa em Friburgo, cara. Basta a galera correr atrás e fazer um movimento para a coisa acontecer, né? Para esses artistas aparecerem. Sim, porque é isso, eu acho que a gente tá num momento que a gente precisa realmente de cada vez mais de esforço coletivo, porque senão ele vai ser engolido. Cara, a gente já existia essa coisa do Serra Elétrica de ter um esforço coletivo, era muito pela questão de Friburgo ser uma ilha, né? Friburgo está distante da capital e tudo mais, então de se ligar com as outras cidades que estavam ali próximas. Hoje em dia, acho que tanto em Friburgo quanto em qualquer lugar,
quanto no Rio, os artistas têm que se unir mesmo. É isso que você falou, a gente está no momento em que o artista, assim como professor, assim como intelectual e tudo mais, eles são classes que são vistas como inimigos, né? A gente tem que estar junto, tem que estar unido, porque senão a coisa morre, né? Se você tiver mais algum recado aí para os fãs, seus seguidores, o que você diria? Façam arte, não desanimem, que a gente está vivendo um momento difícil, mas isso é cíclico, né? As coisas vão passar, momentos melhores virão e a gente ainda vai estar lá para ver e sambar na cara de muita gente. É isso aí. Massa, bicho. Então, até a próxima e fiquem nós ouvintes aí com as dicas aí, se quiserem procurar mais depois, nas redes todas, segue o Instagram, se inscreve no YouTube. Obrigado, cara. Valeu. É isso, galera. Esse foi o Serra Grooves. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem nosso podcast nas redes sociais. Procurem e divulguem o trabalho desses e outros artistas. E por fim, gostaria de agradecer ao Dubê pela contribuição na trilha de fundo e ao parceiro Marlon Andaluz pela ajuda na edição, na arte gráfica e na produção da vinheta do nosso programa. Até a próxima, galera!